Bora seguir com a nossa maratona de Halloween 2025? Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre A Mão que Balança o Berço. Caitlin, vivida por Mary Elizabeth Winstead, é uma mãe e uma profissional bem-sucedida que leva uma nova babá, Polly, vivida por Maika Monroe, para sua casa, apenas para descobrir que ela não é quem diz ser. A Mão que Balança o Berço é um remake de um filme de 1992 e eu tava muito ansioso por esse lançamento por dois motivos. Primeiro, eu fui uma criança, adolescente esquisito e eu amava esse filme. Eu digo esquisito porque esse claramente não é um filme nem para crianças nem para adolescentes. Ele lida com temas muito adultos, mas eu amava, eu era obcecado, eu parava sempre para assistir quando esse filme passava na TV. Talvez daí venha o meu amor por clássicos que eu chamo de filmes do Supercine, que são aqueles longas-metragens que são tipo thrillers um pouco sensuais que se encaixam perfeitamente na sessão de cinema de todo sábado depois do Altas Horas. Então eu tava ansioso porque eu realmente gosto do filme original, mas também fiquei muito animado quando apareceram os primeiros nomes desse projeto. O trio de protagonistas, que foi interpretado aí pela Mary Elizabeth Winstead, a Maika Monroe e o Raul Castillo, e também, principalmente, pelo nome da diretora, Michele Garza Cervera. Ela, que veio de diversos curtas de terror, teve sua estreia nos cinemas recentemente com um filme que eu gosto muito, chamado O Cera, que eu já indiquei algumas vezes aqui no canal. Então eu fiquei muito curioso quando vi que o nome dela foi associado a esse projeto, que já era algo que eu ia gostar bastante, e eu tava muito curioso para saber quais eram os próximos passos da carreira dela, que eu acho que é uma que eu vou adorar acompanhar. Mas eu acho que talvez seja um pouco demais chamar essa nova versão de A Mão que Balança o Berço de um remake. Embora os filmes guardem algumas semelhanças, eles são muito diferentes um do outro. Até porque eu acho que eles servem propósitos diferentes e épocas diferentes em que discussões diferentes estão sendo feitas. Então, se você vai esperando Ctrl+C, Ctrl+V do original, sinto muito em te decepcionar. Eu acho que talvez você possa nem dar play, porque são coisas bastante diferentes. E eu acho que por serem filmes bastante diferentes, talvez isso tenha pegado um pouco pro público, porque eu acho que quanto mais eu penso nesse filme de 2025, eu acho que o público dele não necessariamente é o mesmo público do filme de 1992. Quanto mais eu penso, talvez eu goste mais desse de 2025, e eu penso em coisas que eu não problematizei nem quando eu revi o de 1992, porque eu revi ele agora, logo antes de assistir esse aqui. Vamos lá. A Mão que Balança o Berço é uma história que parte de uma acusação de abuso sexual. Se esse é um tema que é sensível para você, eu recomendo aí cautela na hora de assistir tanto o filme dos anos 90 quanto essa nova versão de 2025. E o que me chama a atenção, refletindo sobre os dois filmes, é que no filme de 92, ele nunca lida com as consequências desse abuso internamente. Tipo, a nossa protagonista sofre esse abuso e, ok, superei, vamos pro próximo, sabe? Eu acho que eu entendo que ali era só uma faísca para aquela história acontecer, mas acaba sendo muito irreal, porque o filme joga aquilo ali pra uma rivalidade feminina crocantíssima, que eu adoro assistir, claro, mas parece que aquele abuso não reverbera. Inclusive, no filme de 92, a gente tem dois abusos diferentes, né? Tem esse abuso que a gente vê ele acontecendo, então a gente sabe que ele aconteceu, e tem um segundo abuso que ele é hipotético, né? Que ele ali é denunciado, mas que nunca aconteceu. Então, nenhum dos dois a gente vê essa consequência para a pessoa, para a vítima. E eu acho que essa é uma questão lá. Esse filme, ele troca muitas coisas, né? Esses pequenos pormenores, né? Os personagens têm nomes diferentes, tem uma construção aqui que é interessante, que eu acho também é uma coisa que vem muito do que a própria Michele faz nos outros trabalhos dela. Eu vi muito disso em Cera, que é tentar quebrar essa máscara da família tradicional. A gente tem uma família tradicional já ali com uma certa... cutucando ali os Estados Unidos, né? Que é uma família tradicional que tem uma mãe americana e um pai mexicano. E, inclusive tem uma piada no filme, né? Que eles estão fazendo ali um FaceTime com os avós falam: nossa, uma babá branca, parabéns pelo sonho americano perfeito.
E tem ali essa questão de tentar desconstruir essa família perfeita que, por mais que queira ser progressista, por mais que queira ser desconstruída, há certas coisas ali que não são tão perfeitas quanto deveriam ser. E eu acho que o filme faz isso muito bem. Essa tensão ali entre os membros da família tá justamente em quebrar essa máscara de família, essa marquise de família perfeita, sabe? É tirar uma pedra nesse teto de vidro para mostrar que essa perfeição dessa família modelo, esse certo ar de família progressista não existe. E eu acho que esse filme ele volta a lidar com os temas do original de maneira muito mais eficiente, assim. Eu acho que ele realmente olha para o que foi feito no original e tenta reimaginar isso para essa realidade. Por exemplo, no original, o nosso protagonista tem asma. E isso é um fator muito importante ali no final do filme. Aqui, a nossa protagonista tem transtorno de ansiedade e ela toma os remédios. Então, é uma doença que tem muito mais a ver com 2025, por exemplo. E o filme consegue conectar isso a alguns outros elementos que são importantes para a história. E eu acho, aí falando agora de direção mesmo, né? Que eu acho que é muito interessante como ela consegue trabalhar muito bem aqui planos e espelhos. Eu acho isso é uma coisa que me conquista sempre e me conquistou aqui de novo. Ela usa muito espelhos e planos e contraplanos para poder mostrar os personagens, para poder dizer coisas sem dizer, sabe? Às vezes você tá vendo um personagem aqui no primeiro plano e tem algo acontecendo ali no fundo, um personagem que você tem que prestar atenção que tá aparecendo ali no fundo da tela. Eu acho que ela consegue costurar isso de uma maneira em que você realmente entende as coisas. E toda essa questão do abuso sexual, que era o gatilho ali do primeiro filme, nesse filme ela ganha muito mais importância na história. Não vou falar muito aqui para não dar spoiler. Eu acho que é colocado aqui de uma maneira muito melhor. E tem essa questão, né, que eu falei, no primeiro filme a gente vê o abuso feito e o abuso presumido. E aqui o filme não coloca esse abuso visível na tela, por exemplo. Ele faz o que é a lógica da vida real, que existe a palavra da mulher. O filme coloca o valor na palavra da mulher. E eu acho isso algo genialmente importante, porque acho que torna esse filme mais valoroso do que as pessoas estão dando valor para ele. Claro, antes de trazer o filme aqui pro canal, eu li sobre o filme, eu vi as críticas, eu vi o que as pessoas estão achando, mas quanto mais eu penso nele e penso nas construções que o original fez, não que isso invalide o original pra mim, eu acho que é engraçado, eu acho que pra mim o original se torna uma grande farofona do Super Cine, que eu vou continuar amando, que eu vou continuar assistindo, gostando, amando e odiando aqueles personagens na mesma medida. Só que eu acho que, comparado com aquele que eu acho que tem essa visão redutiva ali da questão do abuso, e que como tudo acaba passando pela visão masculina, né, no primeiro filme, tem sempre aquela briga daquelas duas mulheres pra serem a maior dona de casa que o mundo já viu, pra agradarem aquele homem, né, porque tem toda a questão da infidelidade dele, como aquele homem é fiel, são discussões que eu entendo que faziam sentido naquele filme, mas não fazem sentido nesse filme de 2025. Quanto mais eu penso nessa dualidade entre os dois filmes, talvez eu goste mais de como os dois filmes são diferentes. E, novamente, eu ainda acho que a Michelle Garcia Cervera é uma diretora que eu vou querer muito acompanhar o resto da carreira dela. Eu espero que ela esteja envolvida ainda em projetos incríveis, porque é um daqueles nomezinhos que eu vou colocar ali na minha lista, que eu vou querer sempre acompanhar. Eu já falei de besteira, né? Eu falei de besteira aqui nesse vídeo, falei de besteira em outros vídeos do canal, não vou lembrar quais também, né? Não forcem muito minha memória. E vou querer trazer esse filme aqui pro Halloween 2026. Esse ano já não dá mais tempo, mas eu falo tanto desse filme aqui, tem que fazer um vídeo dedicado aí. Então, vamos lá. Aqui é Mundinho Michelle Garcia Cervera BR. Bom, e se você se interessou pela versão de 2025 de A Mão que Balança o Berço, dá uma olhadinha aqui no link da descrição para saber onde o filme está disponível. Para A Mão que Balança o Berço de 2025, eu dou 3 estrelas e meia. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Aqui no card você vai encontrar a playlist com todos os filmes que a gente descobriu na nossa maratona de Halloween 2024.
e também a playlist com todos os filmes que a gente já cobriu na nossa maratona de Halloween 2025. Dá uma olhadinha que lá tem dezenas de outras dicas de filmes um pouco assustadores para você assistir. E claro, nas minhas redes sociais a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual filme a gente tem que cobrir na nossa maratona de Halloween e você também fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Eu amo que não tem meio termo com babá, né? Ou é Mary Poppins, ou é umas babá demoníacas assim. Gente, cadê o adolescente normal que fica deitado no sofá e com um fone de ouvido? Saudades. Até o próximo filme.